Vamos começar nesse momento, nós vamos apresentar algumas aplicações sobre a lei de Gauss. Então, a gente vai ver a aplicação da lei de Gauss para uma carga pontiforme, um fio infinito carregado positivamente e um plano infinito também, né? Nesse momento agora, a gente vai só retomar o conceito que nós vimos na videoaula anterior. Então, ele dizia que a lei de Gauss, ela relaciona o fluxo de campo através de uma superfície fechada. Quando nós estudamos o fluxo do campo elétrico, a gente analisava a quantidade de linhas que atravessam essa superfície fechada, que nós chamamos de superfície gaussiana. Se nessa superfície eu tenho linhas saindo, a quantidade de linhas resultante está saindo, significa que no interior da superfície eu tenho uma carga positiva. Se essa superfície fechada tem como a somatória das linhas resultantes, linhas que apontam para dentro da superfície, significa que no interior da superfície eu tenho carga negativa, tá? Então, esse fluxo está relacionado com a carga líquida, que é a carga total, que está no interior dessa superfície, ou seja, que está envolvida por essa superfície. A lei de Gauss, então, diz que a carga no interior da superfície, envolvida pela superfície, é ε0 vezes o fluxo do campo elétrico. E o fluxo do campo elétrico, φE, é integral sobre toda a superfície fechada, do produto escalar de E dA. Bom, esse vetor dA ele vai nos fornecer a orientação daquele elemento pequeno, infinitesimal de área. A gente não pode esquecer que esse vetor dA nada mais é do que dA vezes um vetor unitário, chamado normal, a gente fala que é um vetor versor, que é perpendicular ao elemento de área que eu estou analisando. Como nós temos um produto escalar, essa integral sobre a superfície fechada vai ser módulo de E. Reparem que eu não coloquei o símbolo de vetor porque eu estou pegando o módulo de dA, mesma coisa aqui, e o ângulo entre E e dA. E esse ângulo, ou melhor, o cosseno desse ângulo, né, que nós chamamos de cosseno de θ. Então, θ é o ângulo entre o vetor E e o vetor dA naquele produto escalar. E o que interessa é o cosseno desse ângulo. ε0, a gente viu que é a permissividade elétrica do vácuo e o valor foi dado para nós, né? Bom, primeira aplicação, a gente vai fazer cálculo do campo elétrico produzido por uma carga pontiforme ou uma superfície esférica. Vocês podem falar, professora, mas nós já aprendemos isso, né? O campo elétrico de uma carga pontiforme é K, módulo de Q, sobre R ao quadrado, a distância ao quadrado da carga até o ponto onde eu quero calcular o campo. Então, nós vamos deduzir essa expressão. Então, nós temos aqui uma carga positiva. Essas retas azuis representam a direção do campo elétrico produzido por uma carga, né, positiva. E elas apontam para fora da carga e elas são radiais. Por que eu estou escolhendo como superfície gaussiana essa esfera? Prestem bem atenção, aqui a gente está no plano, mas eu tenho que imaginar que eu tenho uma esfera, estou em 3 dimensões, de raio R, né? Porque eu quero uma simetria. E para qualquer ponto dessa esfera de raio R que eu for olhar o campo, ele tem o mesmo valor, ele não tem valores diferentes se eu estou para pontos que estão com um raio constante, né? Se eu pegar um elemento infinitesimal de área dA, eu sei que a orientação desse vetor aponta perpendicular a esse elemento. E, nesse caso, aponta na mesma direção e sentido do vetor E, né? Então, o vetor dA, ele está exatamente na mesma direção e sentido do vetor que é o vetor DE. E aí, a carga envolvida vai ser ε0, a integral sobre a superfície fechada desse produto escalar E, vetor E vezes o vetor VA. Isso aqui nada mais é do que ε0, a integral sobre a superfície fechada de E cosseno de θ dA, onde esse cosseno de θ, falando novamente, vai ser cosseno de 0 graus. Por que vai ser cosseno de 0 graus? Porque E e dA têm mesma direção e mesmo sentido, né? Como é que fica essa integral agora, né? O E é constante, a gente acabou de ver que o ângulo entre E e dA é 0, logo o cosseno de 0 é igual a 1. Então, a carga envolvida vai ser ε0E, o E saiu fora da integral porque é constante,
integral sobre a superfície fechada de dA, né? E quem que é a integral de dA? É A, mas é a área da esfera, não é do círculo, prestem atenção. E a integral, a área da esfera é 4πr². Se nós isolarmos o E nessa expressão, passando ε0, 4πr² do lado esquerdo da equação dividindo, o campo elétrico é Q sobre 4πε0r². Nós sabemos que K é 1 sobre 4πε0, então quem que é o E? Kq sobre r², que nós já havíamos trabalhado, né? Vamos agora calcular o campo elétrico, só que agora ele é produzido por um fio, olha que interessante, né? Um fio infinito carregado com uma densidade linear de carga lambda, né? Nessa figura aqui nós temos o fio está carregado positivamente e nós escolhemos uma superfície gaussiana que é um cilindro envolvendo esse fio. Por que um cilindro? Por causa da simetria. Então, qualquer ponto da casca desse cilindro de raio R, o campo é constante. Aponta para fora do fio, porque ele está carregado positivamente, e ele é simétrico, ou seja, em todos os pontos na casca do cilindro, o campo elétrico tem o mesmo valor. Se eu olhar a superfície de cima e a superfície de baixo do cilindro, as tampas do cilindro, como é que aponta o vetor dA nesse caso? Aponta perpendicular à superfície do cilindro, formando 90 graus com o campo elétrico. Então, significa que tanto na lateral superior, ou melhor, na tampa superior e na tampa inferior, o ângulo entre dA e E é 90 graus e cosseno de 90 é zero. Então, não há fluxo nem na parte superior, nem na parte inferior desse cilindro. Então, vamos calcular o fluxo na lateral, né? Na lateral, a gente tem uma figura muito interessante, porque qualquer elemento de área dA vai ter uma orientação que está junto com o campo elétrico. O campo elétrico está apontando, no caso, perpendicular à superfície do cilindro e o vetor dA também. Então, o ângulo entre E e dA em toda a lateral do cilindro, a gente sabe que nesse caso é zero, né? A carga envolvida, então, é ε0, E é constante na lateral, ele sai fora da integral. A integral sobre a superfície fechada de dA, cosseno de zero, e cosseno de zero é igual a 1. Nós vamos usar a definição de densidade linear de carga, que é o lambda. Isso é carga sobre o comprimento do fio. Se eu quero a carga envolvida, então, o L passa multiplicando, carga é igual a lambda vezes L. E nesse caso, eu vou ter que lambda vezes L é ε0E, integral sobre toda a superfície lateral do cilindro de dA. Bom, mas quem que é a integral de dA? É a área da lateral do cilindro. Se eu cortar o cilindro na lateral e abrir a lateral, eu vou ter um retângulo, cuja base vale 2πr, que é o comprimento do círculo aqui, que dá origem à lateral do cilindro, e ao lado é o próprio L, é esse próprio comprimento aqui. Então, a integral de dA é a integral de um quadrado, ou melhor, de um retângulo, que tem como lado 2πr e como outro lado L, ou seja, lambda L é igual a ε0E, integral de dA é 2πrL. Podemos cancelar o L de um lado com o L do outro lado da equação e nós temos que o campo elétrico produzido por esse fio infinito carregado com uma densidade linear lambda é dado por lambda sobre 2πε0R. Importante observar que no caso da carga pontiforme, que foi a aplicação, o campo era inversamente proporcional a R². Aqui o campo é inversamente proporcional a R, não a R². O último exemplo agora é o campo elétrico produzido por um plano infinito carregado. Nós temos o plano carregado positivamente também e escolhemos como superfície gaussiana um cilindro imaginário que corta parte desse plano, né? E vamos analisar como é que é o ângulo entre o vetor dA, esse vermelhinho que eu estou acabando de representar, e o vetor campo elétrico E na lateral dessa superfície gaussiana cilíndrica.
Como a placa é positivamente carregada, o campo elétrico está apontando perpendicular à placa para fora da placa. Do outro lado, vai apontar para fora da placa, naquela região também, né? Bom, o ângulo aqui entre DA e E vai ser 90 graus, olha que interessante aqui, em qualquer ponto da lateral do nosso cilindro. Mas na tampa do cilindro agora, o E e o vetor DA têm mesma direção e sentido. Então, na superfície lateral eu vou ter cosseno de 90, que é zero, então não vai ter fluxo na superfície lateral, né? Se o ângulo θ entre DA e E é 90 graus, cosseno de 90 é zero e não tem fluxo na superfície lateral. Mas tem nessas tampinhas aqui, ó, na tampa da superfície gaussiana, tanto direita quanto esquerda, porque o vetor E e o vetor DA são paralelos, né? É interessante essa observação que quando eu tenho planos ou chapas carregados, a integral sobre a superfície DA de uma das tampinhas, né? É E vezes A, onde A é a área da tampa. Aí, no caso, é a área do círculo. Bom, a carga envolvida, então, segundo a lei de Gauss, é ε0 EdA. Lembrando de novo que eu estou olhando a tampa da superfície gaussiana agora, não a lateral. E eu vou considerar que esse plano infinito está carregado e tem uma densidade superficial de carga sigma. Como é um plano, ele tem área, então é carga sobre área. No caso do fio, o fio tem comprimento, está em uma dimensão, era carga sobre L. O plano aqui tem duas dimensões, então é carga sobre área. E a nossa equação fica carga envolvida. Como a carga passa multiplicando, a carga fica sigma vezes A. Então, no lugar de carga envolvida, eu tenho sigma A. ε0 integral sobre a superfície fechada de E escalar dA. Isso dá sigma ε0. Esse E escalar dA, o E sair fora da integral, a integral de dA é a própria área. Só que eu tenho isso para a área que está do lado esquerdo, né? A tampa esquerda do cilindro, mas do outro lado do plano eu também tinha outra tampinha. Então, eu vou ter EA da tampa direita e EA da tampa esquerda. Isso me dá 2EA, né? De tal forma que A posso cortar com A e eu tenho a equação do campo elétrico, que é sigma sobre 2ε0. É importante ressaltar que, nesse caso, o campo produzido por esse plano infinito carregado não depende da distância que eu estou lá do plano. Olha que interessante, né? O campo produzido pela carga depende de forma inversa do raio, da distância que eu estou, né? Do R ao quadrado. No caso do fio, era inversamente proporcional ao raio, 1 sobre R, né? E no caso do plano, ele não depende dessa distância R. Qualquer dúvida, estarei no atendimento para esclarecer.